Mais. Um pouco mais. Porque... Não derruba as coisas, né? Senão a gente nunca mais grava aqui. Eu já tô achando que isso vai acontecer. Oh, os caras são pessimistas, né? Igual... Não, eu tô esperando a hora que vai dizer assim, galera, deu. Sossegado, entendeu? Isso aqui vai ser fácil, pode confiar. Tô achando que ele bigodão daqui a pouco vai dizer vaza. É o bigodão. Pensamento positivo e vai ser O visu do ambiente. É legal, né? Ai, que massa. Os caras vão falar assim, porra, em que barzinho que vocês gravaram? Está entrando no ar, Fazendo Música Jogando Bola, com William Sopa, Yara Dávila, Glauco Silveira e um convidado especialíssimo. Olá, muito bem-vindos ao nosso primeiro programa experimental que vai pro rádio, que vai pro YouTube com vídeo também do Fazendo Música Jogando Bola. Eu sou o William Sopa, ao meu lado está aqui o Marcelo Taz, depois de ser demitido do CQC, na verdade Glauco Silveira e Yara Dávila. Glauco, como grande patriarca do programa, apresente o nosso convidado, por gentileza. Bem, quem está conosco no programa de hoje, eu posso dizer que eu sou um grande fã, acompanhei boa parte da carreira dele. Por muitas vezes marcamos de nos encontrar e não nos encontramos, nunca deu certo, e hoje está dando. Ricardo Moura. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Quando você estiver ouvindo, estarei aqui com vocês. Muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado pela presença ilustríssima aqui. Ricardo, que é vocalista da banda Bartenders, clássica da música paranaense. Também tem o trabalho solo muito legal agora num momento de ampliação internacional da sua carreira. Mas vamos do princípio. A banda Bartenders, que surgiu lá em 1991, Isso. Pegou uma década de 90 monstruosa da música brasileira e da música paranaense também, detonando um monte de banda legal saindo e um monte de parceria legal, né? Desde lá pra cá, Frejá, Nazi, o pessoal do Camisa de Vênus, Velhas Virgens. Certo. Do primeiro disco, com a parceria do Frejá, até hoje, quais foram as experiências com outros desses monstros da música brasileira que tiveram e como foi isso pro Bartenders? O que ajudou o Bartenders nisso? Na verdade, assim, o início do Bartenders foi muito rápido, a resposta foi muito rápida. E era uma época que o Aeroanta também fazia shows aqui em Curitiba, tinha uma estrutura excelente de uma casa para 800 a 1000 pessoas, que eu acho que é o ideal em Curitiba, né? Uma casa nesse porte. E nessa época que o Bartenders surgiu, a gente já começou a conhecer pessoas que o Carlão Gärtner, que fez parte da Chave, já conhecia, que seriam os amigos dele, né? E Luiz Carlini, né, do Tutti Frutti, e o Franklin Paulillo acabaram vindo fazer parte da banda, gravaram o primeiro CD. Nessa época o Nazi vinha muito para Curitiba e também participava de shows com a gente no Aeroanta. O André Cristóvão, que é um grande mestre do blues brasileiro, que sempre abriu as portas para nós em São Paulo e apresentou os Mas vocês lá. tinham praticamente um show meio com o André Cristóvão, meio já... A gente assim falava que essas pessoas que participavam conosco também eram bartenders, entendeu? E de uma certa maneira... desses shows que a gente fazia com esses amigos é que passou a fazer parte da banda o Luiz Carlini e trouxe o Franklin Paulillo para a bateria. E o André Cristóvão sempre foi uma pessoa muito junta da gente, né? Ele gravou o disco conosco, ele nos levou para São Paulo, fez show junto com a gente em São Paulo, no Blue Note. E é uma pessoa muito importante para a banda, né? A gente considera como se fosse um bartender também. Então o Bartenders na época não era só uma banda, ele era mais assim como se fosse um movimento. O que aconteceu é o seguinte, a gente teve um público muito grande que seguiu a gente meio que instantaneamente aqui em Curitiba. Tanto é que o Bartenders naquela época fez mais nos primeiros anos assim, chegou à marca de 1000 shows rapidamente, né?
Então a gente viajava muito para o interior e isso foi se multiplicando. E como as pessoas os músicos, que o Bartenders naquela época era uma banda que os músicos curtiam, entendeu? Que o Frejá curtia, era uma banda que o André Cristóvão curtia. Então por eles serem amigos e curtirem, todo show do Bartenders era uma surpresa. Subia alguém para tocar, alguém que estivesse na cidade ia fazer parte. No show de 5 anos da banda, a gente teve o Ivo Rodrigues, no Porão do Hermes, que estava todo mundo quase desmaiando, mas ninguém saía de lá. Teve o Paulinho Teixeira, que é do Blindagem, foi da Chave também. Teve além do Carline, do Franklin, teve o Frejá, que saiu do show do Barão e foi encontrar a gente. Caraca! Então, eu lembro da história, porque não estava lá, mas eu lembro da história. Então, isso era uma energia muito, muito boa, porque a nossa vontade era tocar. A gente tocava, sei lá, 3h30 de show. Até que tinham que mandar a gente parar e o público também não ia embora, então ficava aquela coisa. Foi uma época muito boa, uma época que aprendi bastante com todos esses mestres que eu tive a oportunidade de gravar, né? E você se vê dentro de um estúdio com o Frejá, com o Luiz Carline, com o Carlão da Chave, todos que foram dos seus ídolos, né? E tocando com eles, então, pra mim foi muito bom, um aprendizado excelente. As parcerias eram na amizade mesmo, assim, não eram comerciais. Ele gostava do projeto, se identificava. Eu não lembro se os caras pagavam pra gente pra tocar com a gente. Agora a gente nunca pagou pra ninguém, mas quando tinha shows, assim, a gente vendia os formatos, entendeu? Essas canjas ocasionais, assim, é lógico que não. Nem no show de aniversário da banda, mas quando tinham formatos que, de repente, num festival de blues, vinha o Bartenders com a participação especial do André Cristóvão. Aí sim era um contrato onde contratava os dois artistas, né? A banda e Mas a produtora que fazia, a produtora do evento que chamava e fazia... eu acho isso uma coisa muito legal, por exemplo, a banda que toca todos os dias, todas as semanas em Curitiba, ela trazendo alguém para fazer junto, e tem gente fazendo isso, hoje em dia sempre fez, a Hellis também depois fez muito com o Nazi. Eu acho que cria um motivo a mais, né, para, digamos, a pessoa que vai assistir sair um pouquinho daquele cotidiano de sempre ver a banda naquela mesma formação, etc. Daquele mesmo jeitinho e tal. Mas eu acho que os músicos daqui estão fazendo isso hoje, como a gente fez naquela época, e é muito bom tocar. Hoje você é o convidado para tocar. Talvez. Mas mudou alguma coisa, tipo, lá do começo da década de 90 para hoje, nessas parcerias? Diminuiu, aumentou, melhorou? O pessoal, vamos pôr assim, os grandes ainda se interessam? Não, claro que se interessam, sempre se interessam. Eu vejo... O próprio Anacrônica faz algumas coisas em alguns bares aqui na cidade, viu várias bandas fazendo isso, a Hellis também faz e traz convidados, o Marcelo Nova veio e fez até o Zé Rodrigo faz. Zé Rodrigo traz muita gente também. Trouxe o Derico. Agora eu acho assim que, eu sinto um pouco que, apesar de hoje a gente ter mais bares, mais bandas, né? Aquela cena da época, dos anos 90 ali, eu acho que o público estava mais interessado em o que a gente queria mostrar, entendeu? E a gente levava isso às últimas consequências, né? Fazendo shows longos e... Muita experimentação. E fazendo músicas nossas e mudando ordens de shows, entendeu? Tentando sempre deixar isso como uma novidade, né? Um que eu lembro bastante foi o que vocês fizeram no Estação. Foi o lançamento do disco. Foi. Aí veio todo mundo. Foi um show formidável aquele lá. A gente ficou Tinha um cara horas do nosso dando lado autógrafos. que ficava berrando. Carline! Porra! Aquilo Chamava-se Glauco Silveira. Não era assim, sabe que eu acho que o público mudou. O público antes ele tinha mais interesse, né? Mas eu acho assim, o público tem vocação para isso. O artista tem que acreditar. E a mídia, isso que vocês estão fazendo aqui, é o que deixa a cena mais quente, entendeu? Falar sobre a cena, mostrar que
que os nossos músicos são bons, que os nossos compositores são bons, que tem valor, entendeu? Eu, apesar de não ter nascido em Curitiba, a minha história musical é a partir de Curitiba. Cataúcho, né? Não, eu sou catarinense. Chapecó. Até Chapecó. tem uma menina que fez uma pergunta no Facebook, eu acho que é Gisele Pinheiro o nome dela, ela perguntou se você era curitibano e como começou a sua vida na música, como que você entrou nessa? Começou na colônia. E com 2 anos lá, eu, na verdade, morando em Chapecó, eu tive a sorte de ter como vizinho na minha casa um músico que se chamava Tavernei, e ele tinha uma banda de jovem guarda que chamava Os Bananas. E ele tinha muitas irmãs, e eu morava... Ele tinha muitas irmãs. Eu tinha 2 anos só. Começou uma relação. Começou a história Deep Web. Vamos Não, lá. eu tinha 2 anos e eu gostava de Jovem Guarda, dessas músicas. E eles eram músicos, estavam do lado. E as irmãs deles me levavam para casa dele. E normalmente ele tocava violão à tarde, ficava tocando violão. E eu aprendi a cantar com ele. Então, com 3 anos mais ou menos. Mas só que morando no interior não tinha aula de violão, não tinha aula de nada, entendeu? Então eu só cantava. E ele faleceu um tempo depois. Foi uma história meio... Ele ficou doente, teve um câncer e tal, e ele continuou tocando até o final da vida dele. É uma história muito incrível. Depois eu voltei para Chapecó como produtor, e com os Fechecleres, e reencontrei assim pessoas da banda que fizeram muito shows e viveram a vida tocando, e os filhos deles daquela época, entendeu? Então começou lá, mas na verdade eu, quando tinha 13 anos, aí vim para Curitiba, aí tinha um violão na minha casa, e aí eu comecei Eu não vou a tocar. resistir. Você encontrou as irmãs também? Eu ia perguntar. Ele encontrou as irmãs, né? Não, as irmãs eram os amores, elas me davam um monte de doce. Era muito bom. De Chapecó, já vamos botar um pouquinho de futebol para pôr um pouquinho mais de pouco em pouco. Torcedor da Chapecoense ou não? Ou simpatiza por ser de lá? Olha, eu tenho um problema com camisa verde, né? Então eu na verdade, assim, apesar de ser de Chapecó, eu acho a Chapecoense um baita time, mas eu sou rubro-negro, né? Sou Atleticano. A gente só tá entrevistando atleticano. Isso Quem é que faz a pauta dos convidados? Aí eu faço uma coisa bem legal, pra torcer pela Chapecoense. Eu desligo a televisão e só escuto o som, só o som. Porque né? ver o verde jogando ali não me agrada. Mas Internauta, você que tá assistindo, mande sugestões de convidados que torçam pro Coxa. Pro Paraná a gente sabe que tem pouco. Eu tô aqui! Tem vários não coxa canto. brancas. Eu tenho vários amigos coxa branca. Mas paranista, músico nenhum. Não, tem Mas quem o convida sou guitarrista. Ué. O guitarrista do Bartenders torce pro Paraná, e é o Johnny Tequila. E ele faltava ensaio pra ver o Paraná. Nossa! Poxa, a torcida de Paraná não é maldade, é porque a torcida do Atlético é a maior do Paraná. Na verdade, deixa eu corrigir, ele não faltava, ele desmarcava e marcava outro dia. Né? Aí pra poder ir assistir o jogo, tá Pra certo, assistir o né? jogo do Paraná, mas era isso. Mas você tá aqui em Curitiba Nada desde que idade? nada contra os meus amigos que torcem contra o Coxa, que é a favor do Coxa. Você tá em Curitiba desde que idade? Aí eu vim pra cá com 13 anos. Ah, tá explicado. Desde muito cedo aqui, escolheu o Atlético pra se apegar. Isso, exatamente. Fez uma... Foi uma época que os meus irmãos já torciam e me levaram no estádio, daí eu gostei. E eu sou um atleticano que ajudou a colocar o primeiro poste de iluminação na Baixada. Fui lá no mutirão, carregar areia, coloquei lá. É um torcedor que vai além. E teve o primeiro jogo e eu assisti lá sentado. Mas nem por isso tornou sócio vitalício, né? Quer dizer... Não, na verdade não me envolvo muito com política, nem com esse tipo de coisa. Mas é um torcedor que vai além dos outros torcedores que a gente teve até agora, porque é um torcedor... Não, vamos ver. Teve na verdade a gente teve 4 entrevistados, um flamenguista e 3 atleticanos. Uhum. Eu nem lembro quem era o flamenguista. O Kaká, que você não foi. O Kaká não tava lá. O Tá cara, vendo? ele Chupa o William. gaseou um... Ele tava assistindo o jogo do Paraná, não, do Flamengo. E... Não, mas ele tava vendo televisão.
Um sabia Ecografia. a que posição o Atlético terminou e o outro não. Que posição o Atlético terminou o Campeonato Brasileiro? Terminou em oitavo, né? Só você, Vinícius! Só você não sabia? Nós estamos gravando no estúdio do Vinícius Melo, que a gente é atleticano, que é atleticano. A gente cavou no último programa que a gente ia gravar no estúdio dele e a gente fez um piquete. A gente tá aqui, esse é o estúdio dele, olha que legal. É o estúdio do Válvula Vapor, Tá vendo aham. só? É aqui que o E eu falei com uma nasce. dúvida, mas com uma certeza. Tá, Aquele empate com o Palmeiras, eu não sei o que Não, acabou de ficou- deixar. Acertou na lata. Ponto Mas pra você. ficamos na Obrigado, frente do obrigado. Flamengo. Bom, eu tenho 6 campeonatos brasileiros. Vamos de música. Ele, é. Bom, Que A eu tô primeira vendo só música? uma... Peraí. Mundial. estrela mundial. Bom, Mundial. Paraná Clube tem quantos duas, né? títulos paranaenses o Flamengo tem? Nenhum, né? Então Estamos vamos abaixo falar do Paraná. O Paraná Clube é penta, né? Penta. O Flamengo tá Vamos, abaixo do vamos. Paraná. Vamos regionalizar a coisa. né? Vamos cantar? Mas rolou umas burrices, né, de que o Flamengo queria jogar o Campeonato Paulista, Teve, e o São Paulo ia jogar um outro campeonato pra cair esse negócio de ficar só ganhando sempre o mesmo campeonato. Mas foi uma Não, mas tremenda eu uma acho boataria. acho que isso estragaria o campeonato nacional, né? O próprio Corinthians Paranaense estragou um pouco o futebol paranaense. O Corinthians Paranaense. Mocelli? Jotinha. Jotinha? Jotinha, meu amor. Eu Jotinha? gosto muito do Foi Jotinha. um ano só, Um mas... ano de vergonha. Presidente Joel Malucelli. Nem sei se ele é o presidente ou só presidente de honra. É presidente de honra, É né? o dono, né? É o cara que meu assina o meu cheque. ex-patrão. Eu trabalhei na Band News. Jô, se tiver plano de sócio torcedor... Entrou alguma trabalhista Ah, não contra era o ele? gravador, agora tem câmera. Jô, câmera. não, eu adoro ele. Joel, ó. se tiver plano de sócio torcedor a quinzão, eu viro sócio torcedor do J Malucelli. Só pra parar de me encher o saco que eu torço pro Flamengo, eu vou torcer pro Diminuir. Você, mistão. Mas você nasceu aqui Nascido e criado, graças a Deus. e torce pro E Flamengo. torço pro E aí Flamengo. falar mal que eu tenho coração corintiano. Você Não, mas eu não corintiano. falei... alguém falou do Corinthians até agora? Corinthians nem Você futebol não me é. xingou no grupo, ô desgraça? Corinthians nem... Logo Não, eu vocês defendi. vão- Quem sou eu pra te Vou xingar? trazer né? o Ângelo Neto, que também tá lançando disco aí. Porque né? eu não vejo mal em Ele ter é dois corintiano, o times. Ângelo Neto é corintiano. Opa, esse O que eu vou falar da maior torcida do Brasil, que é a do Corinthians, né? Eu não acho. A maior do mundo é a do Flamengo, a maior do Brasil é do Corinthians. E bola pra frente. Vamos de música? Vamos lá. Uma do Por Bartenders favor. que seja... Do Bartenders agora. Vamos ver lá então. Você me jogou na fogueira. Isso aí. Queria estar com essa história resolvida na minha cabeça. Ter dado um tempo e esquecido tudo. Pensar que esse amor não compensa. Fazer de novo um tempo melhor. Com alegrias pra poder esbanjar. Sair de noite acomodando os dedos entre as pernas de alguém que me quer. Mas você pode ficar numa boa sem mim. E isso não parece problema, não. Ao menos venha dizer o que eu posso fazer com esse amor que parece em vão. Vou parar pra pensar e tentar esquecer. Nesse canto escuro do bar, se eu não posso me ter, vou ter que encarar que você tem outro cara. Vou parar pra pensar que eu não posso me ter. Nesse canto escuro do bar, vou tentar esquecer. Vou ter que encarar que você deu pra outro cara. Pra mais um cara. Queria estar com essa história resolvida na minha cabeça. Ter dado um tempo e esquecido tudo. Pensar que esse amor não compensa. Fazer de novo um tempo melhor. Com alegrias pra poder esbanjar.
Sair de noite acomodando os dedos entre as pernas de alguém que me quer. Mas você pode ficar numa boa sem mim, e isso não parece problema, não. Ao menos venha dizer o que eu posso fazer com esse amor que parece em vão. Vou parar pra pensar e tentar esquecer nesse canto escuro do bar. Se eu não posso me ter, vou ter que encarar que você tem outro cara. Vou parar pra pensar que eu não posso me ter nesse canto escuro do bar. Vou tentar esquecer, vou ter que encarar que você deu pra outro cara, pra mais um cara. Maravilha. Não, do caralho. Obrigado. Me ajudem nessa, não me deixem no vácuo, por favor, que a gente tem que ir pro comercial de um jeito bacana. Serginho Grossman, beijo do gordo. Fazendo música, jogando bola, volta. Já! Eu sempre quis fazer isso. Ah, meu Deus. Você está ouvindo Fazendo Música Jogando Bola.